Oi pessoal, eu aqui falar um pouco do que está acontecendo aqui em Portugal. Quem nos acompanha, quem está aí no Brasil e quer saber um pouquinho mais sobre essa pandemia, né, que não é só aqui em Portugal, na Itália, em todos os países e que está chegando agora no Brasil, tá? Mostrar aqui um pouco do movimento na rua. Hoje é o primeiro dia da primavera, um pouquinho de chuva e a gente percebe ainda um certo movimento, mas muito pouco. As escolas pararam, tudo pararam, como vocês já viram nos noticiários. Mas assim, a minha intenção do vídeo de hoje não é tanto falar no coronavírus em si, mas principalmente o que nós, profissionais do mercado de casamento, que vivemos disso, né, de realizar sonhos, mas que de certa forma os casamentos estão sendo adiados, né? Eu recomendo para todas as noivas que estão preocupadas com seus casamentos, não cancelem, né? A melhor solução é o adiamento, tentar ver datas que coincidiam com os fornecedores e com os noivos, né? Para ninguém sair perdendo. Todo mundo está com uma certa sensibilidade em relação ao acontecido, porque não é a culpa de ninguém. Então, a minha dica seria realmente não cancelar, e sim adiar o evento, tá? E assim, para quem ainda está no Brasil, né, quem nos acompanha daí, mas que mora no Brasil, provavelmente o surto que vocês estão vendo, os noticiários que vocês estão vendo aqui, vai, infelizmente, né, questão de matemática, vai acontecer no Brasil, tá bom? Então, assim, o isolamento é necessário, mesmo para quem não tem doenças, não tem imunidade baixa, não tem uma certa idade. A gente tem que fazer isso pelos outros, principalmente os mais idosos, os que têm a saúde frágil. Então é o momento da gente ser o mínimo egoísta possível, evitar o isolamento, evitar o contato com outras pessoas, fazer o isolamento social. É a melhor solução, evitar sair o máximo possível. Infelizmente a gente sabe que tem pessoas que vão ter que sair para trabalhar, principalmente quem trabalha em áreas essenciais, né, para o funcionamento, mas que deixem pelo menos essas pessoas só. Se você não é necessário sair, então evite o máximo para não colapsar o serviço de saúde. Então essa é a maior preocupação, todos ficarem doentes ao mesmo tempo e não ter leitos para todas essas pessoas. Agora sim, com esse vídeo, qual era a minha intenção? Eu fiz aqui uma listinha com 10 dicas para profissionais da área de eventos. Claro que não precisa necessariamente ser só da área de eventos, todo mundo que trabalha e que agora se vê fazendo a quarentena em casa, o que é possível fazer, quais são as dicas que a gente poderia ter para não parar definitivamente o nosso trabalho e a gente vê uma luz no final do túnel, né? Por mais, não é um momento de pânico, então a pior coisa agora seria entrar em pânico, achar que tudo vai acabar. Então é pegar, não sei se seria algo positivo disso tudo, mas assim, é o meu perfil, eu sempre enxergo algo positivo até nas coisas ruins, tá? Então seria um momento para a gente refletir, para a gente pensar o que pode melhorar na nossa empresa. Sempre sai alguma coisa fora da caixa quando a gente se vê nessas situações, tá bom? Então aqui eu vou passar algumas dicas para vocês e espero que elas ajudem. Então a primeira de todas seria: seja presente nas redes sociais. Crie conteúdo, pergunte dos seus seguidores. Então assim, quem tem redes sociais, aqueles profissionais, decoração, fotógrafo, vídeo, cartões, wedding planners, todos os profissionais. A gente sabe que hoje em dia redes sociais é super importante, né? Não adianta a gente ter só o marketing offline, a gente sabe que o marketing online é muito forte. Então assim, fique presente nesses momentos, pergunte dos seus seguidores, das suas noivinhas,
dos seus parceiros, qual é o tipo de conteúdo que ele gostaria de ouvir de vocês. Comece a pesquisar profissionais que trabalham com o mesmo nicho de mercado que o seu e proponha projetos futuros para ele, né? Então, assim, é hora de pensar já para os casamentos também de 2021, 2022. Então, assim, as coisas não pararam. Você tem que continuar pensando que o seu negócio existe e que você tem que trabalhar nele, tá bom? Então, a primeira dica é: trabalhe nas redes sociais, continue postando, aproveite das redes sociais e continue fazendo esse contato, né? A gente não pode fazer o contato pessoal, mas o contato online tem que ser o mais forte possível nesse momento. A segunda seria: entre em contato com seus clientes. A gente já teve alguns casos, né, das nossas noivinhas. Infelizmente, uma tinha um casamento agora, amanhã. Hoje seria o jantar. O casamento seria amanhã. A gente estava super animado, mas a melhor solução foi o cancelamento. O cancelamento não, o adiamento do casamento. Com certeza vamos conseguir uma data onde que todos estejam disponíveis, mas não seria possível, até porque era um destination wedding, né? Os convidados viriam do Brasil, os noivos viriam do Brasil, e assim, a melhor solução foi essa, né, do adiamento. Mas assim, você profissional, entre em contato com os seus clientes. Casais que vão ter o casamento para maio, para abril, não é recomendável, porque a gente vai estar no pico ainda. Não adianta se enganar e achar que não, bora aguardar um pouquinho, porque qual é a maior preocupação? Quanto mais próximo da data ficar, mais difícil vai ser negociar com certos fornecedores. O ideal é todos terem sensibilidade nesse momento, tanto por parte dos noivos quanto por parte dos fornecedores. A gente sabe que não foi algo que é culpa de ninguém, é um vírus que criou toda essa pandemia. Então, o atual momento é realmente entrar em contato, pergunta se, no caso, essa noiva precisa de alguma ajuda sua, alguma orientação, porque eles devem estar tão preocupados como nós, entendeu? Então, esse é o momento de entrar em contato com eles e ser solícito, né? O que você tiver disponibilidade em ajudar, também ajude nesse momento. O terceiro seria: revise suas finanças. A gente sabe que a parte que mais aperta nesse momento é justamente a parte financeira, né, do nosso negócio. O fluxo de caixa, e se muitos casamentos estão sendo adiados, provavelmente também muitas entradas que a gente estava guardando não recebe. Então tudo isso é questão de negociar também com cada cliente seu. Mas não deixa de ser um momento de você rever o seu fluxo de caixa, os seus custos, aonde que pode enxugar. No caso, a gente sabe que todo profissional tem que ter a sua reserva de emergência. Então, se você tem essa reserva de emergência, ótimo, então esse é o momento para utilizar ela. Mas a gente sabe que não é a realidade, né, de muitos. Então, no caso, a outra dica seria: se você não tem reserva de emergência e conseguir fazer um empréstimo com algum familiar, só pela sua sanidade mental, só pelo menos para você ficar despreocupado, o recomendável é pelo menos 3 meses, que a gente sabe que vai ter o pico, mas que as coisas não vão voltar logo em seguida. Então, se você tiver tranquilo com suas finanças, pelo menos durante 3 meses, e com aquele dinheiro lá guardadinho para as emergências, para pagar o aluguel, para se alimentar, para as coisas básicas, já te ajuda. Caso não consiga empréstimo com familiar, em último dos casos, seria fazer um empréstimo bancário, entrar em contato com o banco, com o seu banco, qual seria o juro mínimo, né? Pelo menos no Brasil, a gente está sabendo que está sendo aplicado para pequenas empresas o financiamento a juros quase que zero, e peça também uma carência para pagar esse financiamento só daqui a 3, 4 meses, iniciar o empréstimo bancário. Mas
Não é para fazer empréstimo para sair gastando, eu vou comprar um equipamento, eu vou gastar com isso. Não, é para a sua sanidade mental. É para você ficar tranquilo e aproveitar que você está tranquilo financeiramente para pensar em possibilidades de como ganhar dinheiro, de como fazer mesmo estando na quarentena, tá bom? Então seria praticamente para isso. O quarto ponto seria mantenha corpo e mente saudável. Isso é muito importante. A gente sabe que o ponto mais preocupante do coronavírus é a imunidade. Infelizmente, né, a gente sabe que muitas pessoas estão morrendo, principalmente os mais idosos e também as pessoas que têm imunidade baixa, uma saúde debilitada. Então, assim, esse não é o momento para ficar doente. Então, assim, mesmo em casa, a dica é: pega um vídeo online de algum treino de alongamento, meditação, yoga, qualquer coisa, ginástica, dança, qualquer coisa que você goste de fazer e possa fazer online, se mexa, continue fazendo atividade física. Alimentação, não é o momento de ficar comendo bobagem toda hora, por mais que a gente fique em casa e queira estar beliscando uma coisa ou outra, então assim, esse não é o momento. Tente se alimentar o melhor possível e manter cabeça e corpo saudável nesse momento, tá bom? Então vamos para a quinta. Mantenha sua empresa protegida, né, do ponto de vista jurídico. A gente sabe que, infelizmente, muitos profissionais não trabalham com contrato. Essa é a realidade. E é algo que prejudica bastante, principalmente nesse momento. Se você tem um contrato que prevê questões de cancelamento, de adiamento, já é um meio caminho andado. Claro que a gente se vê numa situação de bom senso, né? Não adianta agora o casal que tenha que adiar o seu casamento, o local de casamento, ou decoração, ou deixa eu mais ver, o fotógrafo, profissionais em si começar a cobrar taxas para poder adiar essa data. Não, da mesma forma que para os profissionais é muito complicado, para os noivos é a mesma coisa, é um sonho, eles já estão arrasados pelo fato de ter que adiar o sonho de casar, ainda ter que ficar pagando várias taxas. Então assim, esse é o momento de você ser flexível, conversar com cada casal, ver o que é possível. Infelizmente, em alguns momentos vai ser perdido algum valor nisso, mas é a hora também de você ver no seu contrato, aquelas pessoas que não fazem contratos de casamento ou que está tudo muito vago. É o momento de você refletir, de pegar um profissional, um advogado que reveja o seu contrato e veja se você está amparado nessa questão do cancelamento, do adiamento de eventos, tá? O sexto seria: compartilhe seu conhecimento com os outros. Esse é o momento de partilha, né? É o momento que todo mundo tem que estar pensando, principalmente um ajudar o outro. Então, já que você está em casa, aquele profissional que iria fazer um workshop, mas que o workshop foi cancelado, foi adiado porque não pode ter aglomerações, pegue trechos desse workshop e faça um artigo. Como que se diz? Faça vídeos no YouTube ensinando alguma coisa prática que você saiba. Eu sei decoração básica para manter a casa bonita durante a primavera, para dar uma certa alegria. Pessoas que sabem fazer bolos e que queiram ensinar para crianças, pais que estão em casa com seus filhos e não sabem o que fazer durante a quarentena. Então, assim, existe uma infinidade de formas de você ensinar aquilo que você tem, que você sabe de melhor e passar para os outros, tá bom? Então esse é o momento de dividir
conhecimento, de passar para outras pessoas e um ajudar o outro. 7º ponto, nunca deixe de estudar, tá? A gente só sei que nada sei, entendeu? Então esse é um momento muito, muito importante de estudar. Aproveita que tá na quarentena e pega aquele curso. O Lúcio, né, o meu esposo, tá dedicadíssimo ao inglês, porque ele sabe que o inglês para o Destination Wedding é algo de extrema importância, e no Brasil, infelizmente, a gente não tem muito contato com esse idioma. Então ele tá direto, já sabe o inglês, mas sempre está aprimorando e treinando cada vez mais, justamente para quando começar os casamentos, se sentir mais à vontade com casais que falem, né, em inglês. Destination Wedding tem muitos casais estrangeiros, brasileiros casando com americano, com inglês. E não só o inglês, você tem dificuldade com negócios, com o ranqueamento do site, o SEO, né? De finanças, de marketing. Existe uma infinidade de cursos gratuitos ou então com os valores mínimos na internet, que você pode pegar justamente esse momento, isso que você tem dificuldade, e estude justamente aquilo que você está vendo que se faz necessário para melhorar a sua empresa. Aproveita que você não está com um monte de fotografia para editar, não tem um monte de decoração para fazer, um monte de clientes para você mandar e-mails, e estude, que isso vai fazer um grande diferencial depois que tudo isso passar, tá? Além dos cursos online, hoje em dia a gente tem YouTube, vários, né, YouTubers ensinando, os podcasts. Você pode estar fazendo alguma coisa e estar ouvindo podcast também, todos gratuitos. Então a minha dica, né, principal é estude bastante nesse momento. O 8º, seja criativo e ganhe renda extra. Além de considerar o estudar um dos pontos principais, eu considero esse o primeiro de todos. Por que não pensar fora da caixa e fazer renda extra durante esse momento, entendeu? Então, hoje em dia a gente sabe que o futuro é trabalhar com as mídias sociais, é usar cada vez mais trabalhos online, trabalhar em casa é o futuro. Então isso que a gente está fazendo agora, a gente sabe que as próximas gerações isso vai ser a coisa mais natural do mundo, tá? Então, nesse caso em específico, seja criativo e crie renda extra. Você tem um curso, vou dar assim, só como exemplo aqui na questão da fotografia, curso básico para iniciantes, na questão dos negócios. Se você é um profissional que não só tem o seu negócio próprio, mas entende bastante da questão do marketing, de negócios, de finanças, crie cursos básicos que você pode ensinar na internet e vender por valores mínimos, fazer grupos, mentorias. Então, renda extra. Além disso, como é que dá para se fazer renda extra? Pegue aqueles seus clientes que você já fez o casamento, né, 2, 3 anos atrás, ainda não tem o álbum do casamento. Converse com ele, tenta conversar com também a encadernadora e fazer um preço legal para você fazer esse álbum que ele ainda não fez. Então, assim, existem N possibilidades de você fazer renda extra durante a quarentena. Editar fotos, tratamento de fotos. Eu tô pegando mais a questão de fotografia porque é a nossa realidade, né, aqui. Então, fotógrafo que saiba trabalhar muito bem o ranqueamento de site, ou saiba trabalhar e editar fotos, e outros profissionais teve muitos casamentos e não deu conta de entregar tudo. Então, assim, ofereça aquilo que você saiba
nas suas redes sociais, nas suas redes de contato e faça renda extra. E aí você pode pegar esse exemplo e levar para a sua realidade, tá bom? Agora vamos aqui pro 9. Atualize seu site, por favor. O site é a nossa casa, né? A gente sabe que existe Instagram, existe Facebook, existe uma infinidade de redes sociais, mas aquele profissional que não tem um site, ou então tem um site lá que tá juntando teia de aranha, eu tenho, mas aquelas fotos feitas de celular, postada de qualquer jeito. Então, assim, esse é o momento, pega na internet, como eu falei da questão do conhecimento, no artigo que eu até publiquei agora no History, no nosso site, tá lá, né, 10 dicas, essas dicas que eu tô dando para vocês, a gente fez um artigo, lá tem um link do conhecimento básico de SEO, guia prático para entender de SEO, para levantar para fazer o ranqueamento do seu site, entendeu? Então pega o seu site, faz uma analisada, seleta. Será que você, se você fosse o cliente, você se contrataria? Faça assim essa pergunta, tá bom? Então veja aquelas páginas, instale o Google Analytics, que o Google ele faz uma análise de quais são as páginas que não tem tanto ranqueamento, o que você pode melhorar, tá bom? Então, assim, mexa no seu site, aprimorize, porque ele é a sua casa. O Instagram pode ir embora, o Face pode ir embora, mas o site sempre vai ser a sua casa. Então, é o momento de aproveitar essa quarentena e mexer nele, e melhorar ele o máximo que você puder. E por último, tá, dos 10 itens, tem o pensamento positivo em relação a tudo isso. Eu sei que parece até irônico, né, dizer isso, mas pensamento positivo sempre. Infelizmente, muitas pessoas estão morrendo, a gente sabe que muitas ainda vão, né, vir a óbito, principalmente por conta do sistema de saúde que não vai conseguir atender todo mundo, tá? Mas por esse motivo mesmo, fique em casa, evite o máximo de contato possível, tá? Mas existe uma luz no final do túnel, né? Esse momento vai passar e aquelas pessoas que ficaram só reclamando, que triste, o que é que eu vou fazer, aonde que eu vou ganhar dinheiro, isso e aquilo, depois vai ver que passou 2, 3 meses, não fez nada, e aí até voltar ativa vai demorar mais ainda 3, 4 meses. Então, assim, pensamento positivo, tenta seguir essas dicas que eu passei para vocês, e a dica que a gente também tá aplicando aqui em casa, que a gente está tentando fazer o máximo possível. Ver noticiários a todo momento é a pior coisa, né? Então, assim, se desliga de vez em quando, desliga o telefone, desliga dos noticiários, pega um seriado do Netflix, um filme, por mais bobo que seja, um filme que faça você sorrir. Quem tem filhos em casa, curta os filhos de vocês, os familiares. Esse é o momento de tentar se aproximar o máximo possível e aproveitar esse momento que estão todos em casa. Faz uma comidinha diferente, brincadeiras. Então, tenta se desligar, não fica a todo momento nos noticiários. E, com certeza, vai passar tudo isso. E quem aproveitou o momento para se atualizar, para melhorar a sua empresa, vai colher os frutos mais para frente. Espero ter ajudado vocês aí, tá bom? E se cuidem. E fiquem em casa.